Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Bastidores da Vida Atípica. Um podcast diferente, um podcast alegre, um podcast que traz muito conteúdo bacana, muita informação bacana sobre o nosso mundo atípico, né? O que é ser atípico? Ser atípico é você ter alguém na sua família com algum tipo de deficiência. E hoje eu tô aqui com a Keila. Oi, Keila. Oi, Fê, tudo bem, gente? Bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir esse podcast, né? Mais uma vez aqui, trazendo informação, possibilidade de bastante entendimento. E hoje, pra gente, vai ser um momento muito diferente, né? Sim. Do que já veio para essa mesa. Hoje a gente tá com dois pais, né? Dois pais. Pedrinho, pai da Malu, né? Com síndrome de Down. Felipe, que é o meu esposo, pai do Bernardo. Muitas pessoas aí já vai conhecer. E a gente hoje vai falar um pouco sobre a paternidade atípica, né, amiga? Exatamente. Um pouco falado, um pouco demonstrado. E eu acho que falta mais oportunidade aí para esses homens, né? De certa forma, trazer aí possibilidade de outros pais ouvirem deles, né? O que é para eles a paternidade atípica. Poderem né? contar o lado deles, né? Se expressarem. Porque a grande maioria são mulheres, né? São mulheres que mais, sempre que traz falam. mais. Exato. E hoje a gente vai abrir as portas aqui para vocês falarem um pouco do lado de vocês como pais atípicos. E eu vou conversar com você, Pedrinho. Bom, meu nome é Pedrinho. Eu, na verdade, sou conhecido como Pedrinho. Meu nome é Pedrinho, gente. Não, eu já assumi como Pedro, Pedrinho, né? Meu nome é o Everson e eu tenho um apelido de Pedrinho. Mas eu acho que isso aí dá um outro podcast, a história é longa. Tá. E a intenção aqui é a gente falar da paternidade atípica, né? Antes de começar, eu queria agradecer aqui o Felipe, um amigo que eu fiz aí agora, recentemente, tem pouco tempo, mas parece que eu já conheço esse cara há anos. Palmeirense também. E para mim é muito importante também estar ao lado de um cara sensacional assim como ele, para me dar uma segurança, né? Que no começo a gente fica meio nervoso ali e tal. E agora eu tô bem mais tranquilo aqui, o Filipão me deu uma ajuda ali, vamos manter calma, né? Então, bom, voltando, eu sou o Pedrinho, tenho 35 anos, sou pai da Maria Luísa e eu sou o Pedrinho, o pai da Malu. Ah, sim. Eu sou o Pedrinho, o pai da Malu. Ela tem síndrome de Down, descobrimos já na gravidez, eu e minha esposa. Trabalho no mercado financeiro. Acho que é isso, o Pedrinho é isso. O Pedrinho é isso. E aí você vai... Eu vou apresentar o Felipe, depois eu acho legal vocês dois trocar um pouco das experiências para nós, tá Sim. bom? Então, Felipe, se apresenta pra gente aí. Eu sou... Na verdade, essa é uma história quase igual a sua. Eu sou Luiz Felipe, mas eu prefiro ser chamado de Felipe Saylor. Alguns chamam de Saylor, outros chamam de Felipe. Tenho 36 anos, sou financeiro também, mas na parte de construtora. Não vamos fazer merchan para a empresa aqui, né? Sim. Vamos falar o nome da empresa. E eu descobri o autismo do Bernardo quando ele tinha 2 anos. Né? A gente descobriu junto, foi um período bem... Na minha vida em particular, naquela época, foi um período bem difícil, né? Porque eu estava desempregado, a gente tinha um empreendimento que não deu muito certo, não foi uma experiência positiva, mas acho que Deus faz as coisas certas, né? Nos momentos. Alguns falam a frase clichê, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Como se Deus tivesse algum problema. Mas acho que acredito que ele colocou as coisas no momento certo. E o autismo do Bernardo, ele ressignificou a nossa vida, né? Ele remontou a nossa vida, a nossa maneira de pensar. E eu falo principalmente na questão também, quando eu falo do empreendimento, mas do mercado de trabalho, né? Porque eu voltei a valorizar a questão do trabalho, né? Porque eu precisava estar perto dele, eu precisava, como posso falar, prover as coisas para ele, né? Uma boa terapia, uma boa escola, os medicamentos, né, que uma criança autista precisa tomar. Então, voltei a ter o olhar legal, o olhar do empresário. Quando você é empresário, se muda quando você volta a ser funcionário. E isso ressignificou muito para mim, né? O olhar de ser funcionário de novo
e ter uma motivação que eu não tinha antigamente, né? Antigamente eu tinha uma motivação de ser, como se diz, bem-sucedido, né? Hoje não. Hoje a minha motivação é prover a coisa para o meu filho, né? E é isso que a paternidade atípica começou a me trazer a partir do momento que eu descobri o autismo do meu filho. E você, Pedrinho? Nós descobrimos a síndrome da Malu na gravidez mesmo, no primeiro morfológico. Nós não planejamos, não tivemos uma gravidez planejada, estávamos namorando, eu e a Késia, que é a minha esposa, tínhamos 11 para 1 ano mais ou menos de namoro, e aí descobrimos a gravidez. No momento assim, eu tinha 24 anos, né, Aquele susto, né? Aquele negócio que você fala assim, não, eu vou investir na carreira, vou começar a fazer isso, fazer aquilo, outro. E aí veio aquela notícia, né? No momento, chorei muito. Falei, nossa, como assim? Eu tenho uma responsabilidade gigantesca, né? Até então, pai. Você é pai, cara. A responsa, e eu não tive pai. Né? Então, eu fui criado sozinho pela minha mãe. Sim. Né? Minha mãe é extremamente uma mulher assim, guerreira, né? E hoje eu sempre dou valor a isso, né? Pelo que ela construiu para mim, tudo que ela me deu, não deixou faltar nada. E aí eu começo a lembrar histórias do passado, você fala, nossa, o que minha mãe fez para mim, eu preciso fazer para a Malu. Por mais que a Malu tenha a mãe, né? Mas eu vou fazer o papel de pai. Eu vou ser um pai que eu não tive. Tá? Vou ser aquele pai que eu não tive. E minha mãe conta várias histórias, né? Que eu pequenininho, meus primos chamavam os pais assim, pai. E aí eu chamava os meus tios de pai. Aí eu, pai. Aí minha mãe contando pra mim, não. Aí o que minha mãe começou a fazer? Chamar os cunhados de tio. Pra eu começar a chamar os meus tios de tio. E até hoje minha mãe chama os meus tios de tio. Ô tio. Né? E aí descobri a gravidez. Aí com 3 meses, no primeiro morfológico, fomos fazer o ultrassom morfológico. Né? Aí Aí, chegando lá, aí começou aquela passa gel, aqui, passa ali. Gel e vai, aí já ficou aquele clima assim, é o primeiro morfológico. Aí a médica totalmente humana, assim, né? Ela foi bem. Essa primeira médica foi sensacional. Legal. Aí ela. Bom, eu tenho. Tá tudo bem aqui. Só que eu vi uma alteraçãozinha aqui, no ducto venoso. Aí na translucência nucal. Aí eu já. O que é isso? Isso pra mim é inglês. E hoje em dia você fala com convicção, né? Dos hoje nomes em dia eu falo, técnicos, né? Nucal, uma alteraçãozinha, o ducto venoso ali a partir do coração. E aí eu falei, não, o que é isso? Pelo amor de Deus. Aí ela, tem a probabilidade do filho, né? Filha de vocês aqui, ela não deu certeza se era menina, ela falou, 70% ali e tal, mas eu não vou dar certeza. Pode ser que tenha alguma alteraçãozinha genética, e isso indica a síndrome de Down. Aí ela começou a trazer estatísticas, né, pela idade, falou, a cada 100 mil, um casal pode ter uma criança com síndrome de Down. Tá. E aí naquele momento, eu falei, não acredito. Tal. Aí você já começa a pensar, eu vou ser pai, e agora de uma criança atípica, especial, ali você já ficou meio assim. É um choque, né? É muito, é um choque gigantesco, Sim. né? E aí no momento veio por água abaixo, assim, tudo, a gente ficou desesperado, eu, a minha esposa, a gente conversou com a minha mãe, com a minha sogra, que são as pessoas mais próximas, assim. Aí não tivemos aquela alegria, assim, de ter um filho, porque eu já tinha absorvido, vou ser pai. Sim. 24 anos, ok, pra mim legal. Tudo bem, aceito. Tudo bem, aceito, ok. Aí já comecei a fazer planos, aí na época a Késia, minha esposa, brinca muito. Lembra que você falou que ia trocar de carro? Aí eu lembro, calma. Prioridades. Prioridades. Eu sou uma pessoa que eu coloco prioridades, eu vou fazer aquilo. E aí no momento assim, nós estamos lá, eu
falei, ó, a gente não pode dar notícia mais pra ninguém, vamos ficar entre nós aqui, vamos descobrir. Aí ela passou o nome de um médico, não vou nem falar o nome, eu tenho o nome dele até hoje, na mente, eu tenho na mente. Sim. Não foi nada profissional. E aí fomos nele, ele chegou lá e falou, ó, vocês são novos. Tá no começo. Tá no começo. Tem 3, Pra 4 quê? meses. Pra que vocês vão querer passar por isso? Levar isso à frente e tal. E aí eu e minha esposa, assim, começamos... Eu tava ensinando um aborto. Ensinando um aborto. Aí, na hora, eu... E assim, a gente pagava e não pagava barato. Era caro. Entendi. Aí eu falei, pô, a gente tá pagando uma grana... Para um médico. Para um médico, pra ele Falar falar isso. isso. Pô, não era isso que eu queria ouvir. Absurdo. Aí ele, ó, até 1 ano, ela vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer transplante. Ela, ó, do jeito que tá indo, pode ser que ela não venha nem a nascer. Nossa, gente. Aí foi aquele baque. Resumindo, né? Vamos facilitar? Exato. Não vamos ter o trabalho, não. Vamos facilitar, né? Exato. E aí foi que a gente começou a sentir que tava indo pro lado do aborto mesmo. Aí a minha esposa, ela é extremamente forte, é uma mulher, aqui ela conhece, o Felipe conhece, ela é uma mulher extremamente forte, focada, ela... E eu, a todo momento, falei, amor, eu estou com você, porque daí a gente tá junto aqui. Aí pegamos, definimos, falamos, vamos trocar toda a equipe médica, isso já com 7 meses, tá? Então Já tá... Tô bem avançando. frente, tá? E já com vocês 7 pesquisando, indo atrás para poder entender como que vocês iam preparar para a Malu poder chegar. Exato, porque a gente falou, o que a gente estava comentando ali, tomando café, a gente estava comentando. Hoje o que eu sinto falta é que a gente não teve aquela curtição da barriga. Eu brincava, mas assim, no meu subconsciente eu falava, pô, eu tô brincando, mas... Será que Será? tá, né? Aí eu ficava meio assim, a minha esposa, a gente não tem muitas fotos dela grávida, aquele barrigão, tem uma ou outra assim. E eu ficava muito preocupado, eu falei, cara, eu preciso ser forte, porque se acontecer alguma coisa, e aí você fica com aquilo na cabeça, por mais que você não queira pensar no possível No pior. falecimento, ali no pior, você não quer pensar nisso, Sim. mas você tem que estar preparado. E aí, aquele momento ali, eu falei, cara, eu preciso ser forte. Eu tenho que ser forte. Mas assim, hoje eu posso falar com propriedade. Quem foi forte foi a minha esposa, não fui eu. E hoje eu entendo que o Pedrinho, ele foi forte ali porque ele tinha uma mulher forte. Extremamente forte, né? Que a Kézia, ela foi muito forte. E várias vezes hoje eu tenho uns flashbacks assim, eu falo, nossa, aquele dia, se não é a Kézia, se não é a Kézia, se não é a Kézia, e eu reconheço muito, né, o papel dela ali, ela me ajudou muito. Mas teve um caso, né, eu tô falando não aqui... Pode ir falando. Vai falando que a gente Depois vai... eu vou pegar um adendo na sua fala para me mandar para ele, pode ir. Eu tô deixando também. É isso, é um bate-papo Pode ir. mesmo. E aí eu sempre fiz muita questão de estar em todos os ultrassom. Porque assim, na gravidez atípica, no caso dela ali, da Malu, da Kézia, era ultrassom a cada 15 dias. Tá. Chegou um tempo que era toda semana. No final, né? Não, antes, nem no final, toda semana, tinha que acompanhar. Tinha que acompanhar, tinha que estar acompanhando. E aí, sempre indo, eu pedia pro pessoal do meu trabalho, que me ajudaram muito, 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 muito. E aí eu sempre falava, eu preciso acompanhar. Não, Pedrinho, vai lá. Eles já sabiam de todo o caso, já tinham compartilhado com algumas pessoas mais próximas. Pedrinho, vai lá, acompanha. Aí, ok. Aí um belo dia, a Kézia pra mim, assim, a gente preocupada, que o Felipe até comentou da parte do trabalho, né? Então, eu, com 20 e poucos anos, eu falo, cara, quem oferecer mais ou tiver uma oportunidade melhor, se eu tiver de saco cheio daqui, eu vou sair. Vai embora. Eu não quero ficar mais aqui. Só que não, a partir do momento que soube da gravidez, aí depois você fala, pô, eu preciso de um plano de saúde. Né? Eu preciso de um plano de saúde, eu preciso ter um médico, eu preciso estar bem assistido. Sim. E aí você já começa a pensar
não em você, né? Você já começa a pensar ali, pô, a Malu. Pensar nas pessoas que estão do seu lado, né? Exato. Eu preciso da Malu num hospital bom, cara, eu quero dar o melhor para minha filha. E aí a Kézia, nós fomos fazer um ultrassom, a Kézia pegou e falou assim, amor, bom, a gente tá bem resolvido aqui, tá? Amor, não vai pro trabalho, não perde o trabalho, o dia. Ali, a parte da manhã. Não vai pro trabalho. Aí eu falei, amor, mas o que você acha? Não, eu estou te falando, pode ir. Naquele momento ela me deu totalmente a segurança, falou, vai. Eu peguei, tá bom, amor, deixei ela no consultório e fui. Foi batata. Eu cheguei no trabalho, quando eu cheguei no trabalho ela me liga chorando, desesperada. Eu sentei na mesa, fui fazer o login, aí... Te ligou. Chorando. Vem aqui, eu preciso de você. Saí correndo, cheguei no laboratório, falei, amor, o que foi? Amor, nossa filha vai ter problemas cardíacos. mentais. Não, cardíacos a gente já sabia. Aí já começou a falar um monte de coisa. Ela vai vegetar, ela não sei o quê. A médica induziu, uma outra médica induziu o aborto. Aí eu falei, cara, eu estava em todos. O dia que você não tá... O dia que eu não fui... Ela precisou de mim. Ela precisou de mim. Aí aquilo ali já... Aí eu falei pra ela, nunca mais eu vou te deixar. Aí, isso aí a gente já tava com... Eu sou bem ruim de data, tá, assim. Mas acho que a gente tava com 5, 6 meses, mais ou menos, estávamos grávidos ali. E aquele ali me chocou bastante, né? Eu falei, pô, aquele dia foi o dia que eu senti que eu falei, pô, é minha mulher, ela é forte, mas ela precisa também. Sim, precisa ter... do lado. É importante, né? Sim. E aí eu lembrei da minha mãe. Aí eu comecei a lembrar da minha mãe. Falei, pô, minha mãe... A força que fez tudo sozinha. Fez tudo sozinha. Falei, cara, eu estou com a Kézia. Eu tenho que ajudá-la também. Tenho o meu papel ali de pai. Né? E aí depois daquilo... Eu vou deixar o Felipe falar aqui, que senão eu vou começar a falar. Tem uma diferença na sua paternidade com a dele. A sua paternidade, ela é uma paternidade que você já começou... Você foi preparado para ser um pai atípico. Sim. Né? Para ter uma criança com deficiência. E tudo que eu curti com meu esposo, a barriga, eu tinha 2 filhos do primeiro casamento, então o Felipe não tinha filho, então a gente preparou tudo aquele momento para engravidar. Aí eu descobri que eu não podia ter filho mais, e aí ao mesmo tempo que eu descobri que eu não podia ter filho mais, eu tinha um caso de endometriose profunda, e aí quando a gente iniciou o tratamento da endometriose, ainda o Felipe falou, amor, 0,5% da possibilidade de engravidar. E aí eu falei, poxa vida, né? E aí na minha cabeça veio assim, nossa, casei e agora não vou poder ter filho. Mas assim, antes de começar a fazer o tratamento da endometriose, eu já estava grávida. Né? Então o Bernardo foi até para ele um susto, porque ele, tipo assim, já engravidou, né? Já, né? Então, assim, para nós foi diferente, porque assim, a gente... Tivemos todo aquele preparo da gravidez, vocês ainda veio no susto também. A gente não, a gente casou, fizemos todo o planejamento, curtimos muito a gravidez, que é aí que eu vou jogar para ele isso. A diferença do Pedrinho é que você já sofreu tudo isso antes para receber uma criança que você já tinha noção do que viria ali. Né? Eu começava a ler livros. Sim. Livros, revistas. Eu falei, pô, eu preciso já entender. Já tá sempre informado, né? Mas por mais que tinha aquela questão ali lendo, acompanhando, tinha aquela possibilidade. Cara, ela não pode nem nascer. Nem nascer. Eu acho não, né? Nem nascer. É uma certeza que é um sofrimento, assim, uma angústia. Sim. Do começo até o final, né? E aí, do Felipe... A gente ficou até os 2... O Bernardo, eu tenho 2 filhos típicos, né? A Júlia, de 23, e o Arthur, de 15. Então, assim, até isso para vocês nem tinham um filho antes. E ele também não, mas assim, eu já tinha uma maternidade típica. Então, quando o Bernardo veio, que a gente via que ele era... Eu vou jogar para ele essa resposta, mas assim, a gente não se preparou para receber o diagnóstico. Então, assim, eu lembro o dia que eu recebi, que eu cheguei à noite, que eu falei para ele, ele falou assim, e vai mudar alguma coisa? Aí eu falei, não, tô sozinha. Né?
Então, existe duas diferenças nessa paternidade, né? Aquele que já estava preparado para receber e aquele que não estava preparado, mas recebeu depois Recebe de surpresa, né? Para você, Fê, depois do diagnóstico, como foi para você lidar com o Bernardo, né? Sabendo que ele tinha um diagnóstico, sabendo que você tinha um caminho para seguir, né? Diferente do Pedrinho, que conseguiu se preparar, você, e assim como eu também, né, que descobri, né, o diagnóstico da Cristal depois de 8 meses, né, que a gente teve que ir atrás. Como que foi para você depois do diagnóstico do B? Eu vou tentar lembrar do pré, né, do antes, porque e aquele eu já percebia que ele era diferente em alguns aspectos, né, em algumas coisas. Ele demorava de falar, ele se alimentava bem, até, mas ele não se comunicava tão bem, ele não interagia tanto. E eu lembro que aquilo começou a trabalhar, eu fiquei cuidando dele em casa, só que teve um determinado momento que a gente falou, não dá mais para atrasar, a gente precisa colocar ele na creche. E a gente foi levar ele lá para creche e tudo mais. E quando o dia que a gente chegou na creche, eu tomei um baque, porque eu vi a diferença dele para as outras crianças. Ver as outras crianças interagindo, conversando e tudo mais. E eu me senti culpado, né? Eu joguei a culpa pra gente. A gente falou, nossa, a gente demorou muito na interação social dele. A gente deveria ter colocado antes, deixado... Porque como eu fiquei desempregado, assim, o lado bom... Eu fiquei desempregado por escolha. Em 2017 eu saí da empresa que eu estava. Em 2018 eu resolvi tirar um ano sabático. Eu já estava meio de saco cheio, do ambiente corporativo e tudo mais. E falei, vou ficar em casa até renovar a mente e voltar novamente, né? E por isso que eu falo de novo, acredito que Deus preparou esse momento, né? Exato, para ressignificar de novo, né? A mentalidade, né? Ter uma metanoia na minha vida. E a partir do momento que eu vi, a gente se sentiu culpado. E ele começou a frequentar a creche e tudo mais. E eu lembro que eu estava começando também a terapia, que eu estava passando por um momento difícil de depressão, né? Eu tenho um pré-diagnóstico de TOC. Não sei se todos sabem, mas agora todo mundo vai saber ao vivo. E tá tudo bem. Mas tá tudo bem. E aquela me ligou, estava voltando à terapia, eu lembro que ela me ligou, ela falou, preciso falar com você urgente. E ela nunca falou desse jeito, eu falei, nossa, vou ter que ir para lá, né? E tinha uma pessoa que trabalhava com a gente na época, ela já sabia, ela falou, você precisa muito ir para casa, e trabalhava, eu digo, lá no estúdio, né? Vai lá conversar com aquele. Quando eu cheguei em casa, aquele falou, tem uma possibilidade do Bernardo ser autista. Voltando, eu lembro que ele andava na ponta do pé. E uma vez eu vi uma reportagem que falava que crianças autistas andavam na ponta do pé. Sabe aquilo que você fala, não é nada demais. E quando ela chegou em casa, ela me falou, eu não senti nada, tipo, não é que foi frieza ou nada, tipo, falei pra ela, não vai mudar nada, eu vou continuar a amar ele, e agora vamos ter que mudar a vida, vamos ter que fazer as coisas em pró a ele. Pelo menos tem uma direção, né? Tem uma direção. Porque antes da gente ter filho atípico, a gente não sabe o que é, a gente não pesquisa, a gente não vai atrás, a gente não se informa, porque não faz parte da nossa rotina. A partir do momento que a gente tem, a gente precisa ir atrás de informação para saber como que a gente pode ajudar eles, né? Mas tem um ponto que eu acho importante nisso daí também, é pegar essa fala sua, Fê. É uma coisa que às vezes eu penso assim, não é porque eu sou pai de uma criança atípica que eu sei de tudo dela. Exato, não. Tem muita coisa que aqui, conversando com o Fê, com aquele, às vezes eu fico curioso. Primeira vez assim que eu tô tendo contato com uma criança com o aspecto, o autismo, né? Eu não tive. Então, eu gosto muito de abraçar, meus amigos sabem. Aí, às vezes, eu olho o B assim, dá vontade de dar um abração. Vem cá, eu te dou um abração. E eu vejo que o B, mas assim, eu encosto nele, eu B, tudo bom? E eu vou entendendo. E como lidar, vezes, né? Muitas vezes os amigos meus perguntam, né? Caralho, eu posso? Cara, também não sei. Não, o Bernardo, ele aceita, né? Não, mas eu digo ele assim, dá o abraço meio dele de lado. Mas eu falo assim, às vezes com a sua filha, né? Como que eu posso lidar com ela, né? Às vezes, a criança com Down, ela tem isso, né? Tá aí, não sei. Vou pesquisar também, porque eu não sei.
E Sim. eu acho que o legal, a oportunidade de a gente comentar, né, nesse podcast aqui, acho que até esse, da gente dar um conforto para as pessoas que não têm amigos, familiares com alguma deficiência, alguma coisa assim, procurar, perguntar. É Sim. tranquilo. E a gente também tem que estar sempre bem tranquilo De responder. de responder. Sim. Porque eu acho que se a partir do momento que você é agressivo na resposta, ou um exemplo, a Malu, a pessoa meio que fica olhando para a Malu, a gente tá andando, olha para a Malu assim, cara, às vezes a pessoa não é... Não é por mal, né? Realmente. É diferente. É diferente. Sim. Igual às vezes passa uma criança com cabelo azul, rosa, aí você fica olhando. Cara, Sim. não tem nada, não é preconceito. Legal. E com a Malu eu sinto isso, né? Acho que até é a oportunidade da gente falar nesse momento Sim. agora, é justamente isso, para dar oportunidade para as pessoas perguntarem. Um amigo meu, eu comentei com o Fê, um amigo meu chegou para mim e perguntou, cara, a sua filha, ela tem deficiência e tal, mas o grau leve, né? Aí eu falei, cara, eu não sabia também. Eu falei para ele, eu não sabia, mas o Down não existe grau. Não tem grau. Ele, não, mas é meio leve. Eu falei, não, criança com Down. Tem Down. Tem Down. É síndrome de Down, é síndrome de Down. Bom, tem um tracinho, mas não é, pode ser. Aí depois conversando com o Fê, com a Keila, a gente vai descobrindo, o autismo já é diferente, né? A primeira, nossa Tem graus, primeira né? neuro, ela não quis trabalhar com grau. Né? Ela Não. falou, não tem grau e tal, mas assim, eu sou leigo do autista. Eu sei A a gente parte, não sabe tudo, né? eu sei Então, a parte se nós prática pais, de né, pais, não né? sabemos tudo, imagina as Eu pessoas, sei a né? parte prática dos pais. A questão mais clínica eu já não sei, mas a partir do momento que é a Keila mais que Uhum. lidar com a situação, a gente sabe que autismo tem grau, né? Sim. Então, São 3 níveis de suporte, né? Nível 1, 2 e 3. O Bernardo está no nível 2. Foi o que ele falou, né, amor? A primeira não... Assim, já antecipando um pouco, quando a gente descobriu, quando a gente levou o Bernardo, que o Bernardo ele foi diagnosticado numa consulta de pediatria, né? Uma senhora que olhou e falou assim... Engraçado que tudo que você fala do Bernardo entra em alguma coisa do autismo. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, o que essa mulher vai falar, né? E ela falou, vou te fazer 15 perguntas rápidas, pode soltar ele. E aí ela foi fazendo as perguntas e anotando enquanto ele estava comendo todo o papel que tinha na mesa dela, que ele amava comer papel. E aí um dos pontos ela colocou lá, comer papel. Né? E aí a gente não podia ir para nenhum lugar que tivesse papel em cima de mesa, tá? Ele estava sempre comendo. E ela foi colocando, e quando terminou ela colocou assim, encaminhar para o neuropediatra. Cid, Teia. Falei, Jesus. Aí eu peguei aquilo ali e eu sempre soube do autismo, mas eu não sabia o que era, né? Como que lidar, nem nada disso. Então, para o pai, depois vocês até podem falar sobre isso, mas assim, para a mãe, você pegar aquela informação ali, parece que você está nascendo de novo, né? Tipo assim, nossa, passando de novo de ganhar um filho novamente. Porque você não, a sua maternidade, a sua paternidade, a neném já saiu ali do ventre da sua esposa, sabendo que ela tem o Down. Eu não, eu peguei uma criança típica no colo. E aí, do nada, você recebe um diagnóstico que vai mudar a sua vida. E a pessoa, às vezes, nem prepara você para isso, né? Ela só joga na sua mão, né? Então, eu peguei aquele ali, sentei naquele carro de aplicativo, eu sentei e parece que... Eu falo que a sensação eu com papel na mão e parece que o carro do aplicativo, ali onde estava sentada, ela ia entrando, assim, sabe? E parecia que tudo ia ficando escuro. E eu falava assim, onde eu vou? Para onde que eu vou lidar com essa situação? Né? E foi quando eu levei isso pro Fê. E nenhuma das médicas... A gente passou em 3 neurologistas. Por quê? Porque quando eu ia para os neurologistas, eu queria ouvir o não. Não é. A segunda neurologista falou assim, eu acho que você está procurando um não para essa resposta. Mas seu filho é autista. Né? E você lembra, amor? Não sei se você lembra que ela falou assim, você vai ser a principal terapeuta e psicóloga do seu filho. Né? É uma coisa que eu discordo um pouco, mas eu vou levar em outro momento. Mas assim, ela já me falou isso. Daqui para frente, é isso a sua vida. Né? Mas aí sobrecarrega você, né? É uma coisa que não... Né, você não estudou para isso. Então eu sou totalmente contra eu ser algo pro Bernardo. Eu sou mãe do Bernardo.
Você é a Exato, mãe. Eu sou mãe do Bernardo. Então, para o Felipe continuar a fala dele, receber o diagnóstico, para mim, para ele deve ter sido a mesma dor, mas assim, para mim foi um renascimento, assim, vou ter que muita coisa vai mudar aqui. E a fala dele é assim, eu tô aqui, né? Que é uma coisa que vocês hoje nessa mesa traz, né, a possibilidade de outros homens olhar Sim. com esse olhar, né? Não, e é bonito porque assim, você e sua esposa se apoiaram, né? Você e o Fê se apoiaram. Eu não tive isso, né? Para mim, eu recebi o diagnóstico sozinha e eu tive que lidar com aquela sensação, aquele emocional sozinha, né? Então, eu acho que é bonito, gente. Hoje vocês aqui é bem importante. E aí, Fê, continua falando um pouquinho pra gente. Como, assim, você já falou que não mudou muito. A sua fala comigo na época foi, vai ficar tudo bem. Eu tô aqui. Isso pra mim me trouxe uma... Ainda bem que tá aqui você para provar, né? trouxe essa possibilidade pra mim de falar assim, por mais que está doendo, eu tenho quem me pegar. Até hoje, nós dois, quem nos conhece sabe, né? A gente, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito boa, né? Que é o sonho que eu tenho para todas as famílias atípicas. Porque ser sozinha é muito difícil. Né? Então, para você, Vida, como que foi ser pai atípico, assim? Lá dentro de você, assim, o que você pode falar, assim, mudou alguma coisa em você? Assim, como que vamos mudar a pergunta. Mudou, assim... Vamos ver que ponto que você quer chegar para ver se eu... Vê qual é o seu pensamento, vê se a sua pergunta, assim, encaixa, assim... O que mudou, né, no seu pensamento... Porque ele como não pai, teve, ele né? não teve Acho filho antes, né? Acho que como pai. Foi o seu primeiro filho, né? E um filho atípico. Como sua visão. Assim, visão... Vou tentar passar... Uma visão que eu tenho da sociedade em si, né? Você pode discordar, não. Mas a visão do pai pós-moderno, né? Dessa geração atual, assim... Esse século, a gente imagina uma vida para o nosso filho, uma vida de Hollywood. Por quê? Que ele vai ser bem sucedido, que ele vai entrar na faculdade, que ele vai virar advogado, que ele vai ser o melhor jogador de futebol, que ele vai ser o pegador de mulheres, que ele vai... Então, aquele ideal, né? Um mundo ideal, né? Talvez você imaginou para Malu a vida da Disney, princesa. Tem um ponto muito importante disso aí, mas termina depois eu comento. E na hora que você vê, a única coisa que me confronta é a independência do Bernardo. Porque assim, eu não vou estar... eu já não estou 24 horas com ele. Eu vejo o Bernardo 3 horas por dia. Da hora que eu chego do trabalho, fico com ele até a hora que ele vai dormir. Esse é o ponto que eu fico com ele. Mas, a partir vamos começar do início. E na escola? Como é que ele vai saber se virar? Aí ele vai entrar na fase da adolescência. Depois, da fase adulta. E assim diante. Se ele vai trabalhar. Então, a nossa preocupação é a independência. Em outros quesitos, para nós, assim, pelo menos para mim, eu já mudei o roteiro do filme. Eu já não tenho mais esse roteiro de... Essa expectativa, né? Expectativa de vida perfeita, dele ser o rei do baile, do colegial e tudo mais. Não. Agora, o que eu quero é que ele... Vou usar uma frase para quem é crente, né? Como ele vai conseguir glorificar a Deus na vida dele? Da forma, com o autismo na vida dele, mostrar para as pessoas, entendeu? Qual o propósito da vida dele que ele vai conseguir mostrar? Então, assim, a nossa luta, e eu vejo a luta diária daquela, é tentar incluir ele dentro da estrutura da sociedade. E essa é a minha preocupação, entendeu? A minha mudança, para mim, é prover esses ideais, né? A questão financeira e a questão afetiva, amorosa para ele. Eu acho que o que mais pega pra gente é o mundo aí fora, né? O mundo aí fora não é preparado para os nossos filhos atípicos. E o nosso medo é esse, né? Como que a gente vai deixar nosso filho ser independente no mundo que ainda falta muita inclusão, mas por né? isso que eu acho importante, eu bato nessa tecla de novo, que a gente precisa... você que é mãe ou pai, né, atípico, você precisa dar a oportunidade da sociedade conhecer o seu filho. Sim. Você precisa estar um pouco mais aberto. Eu sei que é difícil. A Keila passa por várias
Cristal também deve passar, né, por vários, né, com a Fê. Mas eu acho que por isso que a gente precisa dar tá aberto, né, para as pessoas Fazerem perguntas. entenderem também, sim. não até mesmo conviver. Pegando um gancho dessa sua pergunta, o Fê estava conversando ali, comentando, eu falei, cara, minha esposa lembra isso direto, né, às vezes a gente conversando. A primeira pergunta que eu fiz, no final de tudo, quando a gente trocou os médicos, que a gente trocou a obstetra, trocamos o cardiologista, aí sentimos uma confiança. E isso já era quase 7 meses, tá? Ou seja, trocar tudo Uhum. 7 Nos 45 meses. do segundo Exato, tempo. É um mega risco. Sim. Aí eu preciso falar dele, ele foi gigante, o Dr. Gustavo Foronda. Esse cara pra mim, assim, eu tenho ele como um pai ali, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, assim, porque ele foi extremamente importante. A gente chegou na mesa, levamos todos os exames diagnósticos da Malu e tal. Aí ele falou, fica tranquilo, vocês vão ter a filha de vocês. Ela vai fazer uma cirurgia? Vai. Mas lá com 1 ano, quando ela tiver mais pesadinha, 2 anos, fiquem tranquilos. E aí tá bom. A primeira pergunta que eu fiz pra ele, eu gosto muito de esporte, você sabe, né? A gente jogou bola aí esses dias, né? Deu um baile, né? Deu um show. Deu um show. Eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de... Agora não tanto, correr. Corria muito, eu viajava pra correr, natação, faço natação, jogar futebol. Primeira coisa que eu perguntei, Dr. Gustavo, a minha filha, ela vai poder correr comigo? Ela vai poder brincar comigo? Ele fica tranquilo, ela vai fazer tudo que uma criança faz. Sim. Fica tranquilo. E aí eu falei, tá bom, é isso que eu quero para minha filha. E aí depois eu comecei a me questionar como que eu vou preparar a Malu para a sociedade. Eu falei, é o que você falou, Fé, a sociedade não está preparada. Nós não estamos. Não, deveria ser o contrário. A sociedade está preparada para receber pessoas atípicas. Mas tudo bem. Vai. Por isso que a gente está aqui, ó, com esse podcast, entendeu? Exato, é uma grande oportunidade. Sim. E aí eu pensei assim, falei, bom, o que eu vou fazer? Aí eu coloquei na minha mente assim, bom, eu preciso que a Malu seja alfabetizada, Sim. faça uma conta simples, que seja, Uhum. porque com isso eu tenho certeza que ela vai conseguir Desenvolvendo. desenvolver. Vai pegar um ônibus, vai pegar um metrô, vai para algum lugar, ela vai descobrir, ela vai ler a placa, vai pegar um dinheiro, vai comprar isso e aquilo. E foi isso que eu falei com uma das professoras dela uma vez. A professora, eu e minha esposa, nós temos o hábito de todo ano, começo do ano, primeira semana, marcar uma reunião com a professora e dar toda a tranquilidade para a professora. Falar, nós sabemos que a Malu não é uma criança fácil. A Malu, né? A Malu A Keila falou que ela é imponente ali, né? É a mãe dela, é o gênio da mãe. Imperativa. Ela assim, estamos aqui, pai, deixa eu falar. Ela fala, pai, deixa eu falar. Maravilhosa. Pai, eu falo. Tá falando de mim, Tá gente. falando de mim. Alguém pergunta, qual é o nome da sua filha? Ela é Maria Luísa. Não pode perguntar pra mim. Não, pode perguntar. Ela sabe falar. Pergunta pra ela. Tá certo, ela já tá certo. Isso é desde pequenininha ali, né? Desde mais nova, porque pequena ela é, né? Ela também. é E ela não vai ficar muito grande também, porque a mãe também é 1,5 metro Baixinha. ali, né? Vai dar tudo certo. E aí, voltando à questão da escola, eu conversei com a professora. Aí eu falei pra professora, a gente sabe tudo. A Malu ainda, ela não é alfabetizada, tá? Ela tem 9 anos, 9 anos e meio, ela faz 10 em junho, dia 26. Mas tá tudo bem, vai no tempinho dela ali, vamos respeitar. Eu falei, professora, fica tranquila, porque o que eu quero, pra mim, minha filha, ela vai ser o que ela quiser. Se ela falar, pai, eu vou ser astronauta, vai, filha. Você quer ir? Vai. Vai atrás. Pode ser que você não consiga. Mas eu vou te ajudar e vou te apoiar. Ali os sentimentos Tem que dela. saber lidar com a frustração, né? Frustração, exato. Tá bom, filha. E eu falei pra ela, professora, se a minha filha quiser vender miçanga na praia, ela vai. Tá certo. Ela vai. Só que eu preciso que ela seja alfabetizada. Eu preciso que ela conheça um pouco dos números. Eu sei que é difícil. E hoje, o maior desafio nosso, meu e da minha esposa, é a questão da alfabetização, né?
Porque eu acho que é uma ferramenta gigante para ela se inserir na sociedade. Porque hoje ela pega os amiguinhos ali lendo um livro e ela às vezes fica fingindo que está lendo um livro. Oh, meu Deus. Ela fica fingindo. Ou escrevendo. Aí ela fica pegando os livros assim, fazendo um monte de risco. Ela não lê e nem escreve. Mas fala super bem. Muito bem. Fala. Às vezes dá umas engasgadas ali, igual a gente aqui, né? Vai. Até igual os adultos. Dá uma engasgadinha, né? Ela também. Legal. Mas é isso. E, ó, tá vendo, o papo é tão bom que já tá chegando quase nos... Faz um tempinho que a gente não tá, já tá aqui nem sentimos. Pois é. O que a gente gosta... depois, mais pra frente, a gente vai ter mais oportunidade de falar sobre a paternidade, que agora a gente tem 2 pessoas que vai nos ajudar e levar... Eu tenho que vocês dois veem o olhar nós, masculino, né? Para fazer um olhar mais masculino dentro da paternidade atípica, né? Porque é muito difícil encontrar homens que queiram falar sobre esse assunto, né? Tem muitos temas que eu gostaria de falar com vocês, mas hoje eu vim para entender um pouco vocês como pai, não como maridos. Porque como maridos, depois, mais para frente, a gente vai falar. Mas, assim, eu queria que vocês dois deixassem um pouquinho de uma mensagem para os pais atípicos que estão assistindo vocês. Hoje, 80% de famílias atípicas não tem o olhar do pai dentro de casa. E às vezes não tem nem o pai presente, né? As mães são, na grande maioria, solo, né? Então, esse olhar paterno, ele é muito importante, não só para a criança, como para a mãe. Né? Lógico que a gente tem aí hoje mães que são casadas com mulheres, né? Cada um tem a sua sexualidade aí. Mas o olhar, o homem, quando ele está por perto ali para ajudar tanto a criança quanto a mulher, é de uma diferença dentro da vida da gente muito grande, porque eu vivo isso e eu sonho que todas as mães possam viver isso, né? Se elas aceitarem isso de uma forma positiva, que às vezes não é só... O problema é que às vezes o homem ele acaba se afastando mesmo, porque eu sempre falo que normalmente, assim, no meu pensar, tá? Nós, quando recebemos um diagnóstico, o seu veio antes, mas assim, o Felipe está aqui. A gente começa a pensar só no diagnóstico. Então, a gente acaba se afastando dos nossos maridos, às vezes, porque a gente vive só aquela bandeira naquele momento. Eu lembro que quando eu chegava das clínicas, que eu queria conversar com o Fê, ele falava, você só vai falar sobre autismo? E aí, quando eu lancei o projeto, ele falou, você vai só falar sobre o projeto? Então, muitas das vezes, se ele não fosse um homem sábio, talvez ele teria se afastado de mim. Porque eu não tinha mais essa vida de casal. Tinha a vida que eu comecei a fazer tudo igual, era tudo voltado ao autismo, aos meus projetos, e de repente, pode viver uma vida para a gente falar de outros assuntos dentro dos nossos relacionamentos, e muitas das vezes isso pode acontecer dentro da vida de um casal, porque o homem, ele precisa também, a partir do momento que você casa, você quer ser cuidado também. Sim. E às vezes a gente não presta atenção nisso, e muitas vezes a gente deixa que os homens, os nossos maridos, né, se afastem ali da gente, não porque ele quer, porque ele acaba se afastando porque... Né, amor? Pode falar. Teve um momento chave o ano passado na nossa vida, que mudou tudo, né? Nossas vidas têm os momentos chaves, né, que a gente vira ficha. E se não fosse esse momento, talvez a gente não teria se conhecido. Que foi a internação do Bernardo, a gente teve que lidar, né? Primeira vez o menino internou e aquele desespero que me deu. Eu saí da empresa às pressas e falei, eu só volto para casa o dia que esse menino voltar comigo. Não vou para casa. E a gente teve vários pensamentos lá, né? Mudanças de vida, algumas coisas que a gente teria que mudar, né? Dentro de nós e fora de nós também, no interior e no exterior. Mas dentro do contexto que a Keila estava falando ali, tipo, os 80% dos homens que abandonam suas famílias é por causa do ego. É porque ego? Que ele vai em busca do prazer próprio dele. E eu falo isso porque quando eu estava no hospital, foram dias desesperadores. Que o Bernardo estava bom, depois 39 graus de febre. Bom, 39 graus de febre. E ele não dormia à noite, ele chorava, se desesperava, aquilo não conseguia ficar bem. Então, para um homem, muitas vezes ele fala, eu não quero estar aqui. Eu posso buscar felicidade em outro lugar, vou abandonar minha família. É mais fácil, né? Porque eles sabem que a mãe não vai abandonar, né? Exato. Eu vou recomeçar minha vida, pego aqui minhas coisas e vou embora. É isso que o cara fala. Vou ali. A pensão, né? E tá tudo certo, deixa a mãe cuidar. E é por isso que o Zé Ruela vai e fala, vou comprar um cigarro e já volto.
né? E começa outra vida em outro lugar e vai acumulando família. Foi uma frase de um cara falou para mim uma vez, a gente conhece o cara, mas não vamos falar dele. Sem nomes. O cara falou, se eu não sou feliz, eu não mantenho um relacionamento. Hoje, com 36 anos, eu vejo, é a frase mais egoísta que eu já ouvi na minha vida. Porque a partir do momento que você casa, na saúde, na doença, na tristeza, você chorar junto. É muito mais fácil você chorar em conjunto do que você chorar no quarto sozinho. Sim. Né? É muito mais fácil você rir junto com as pessoas, é muito mais legal, né? Você rir junto com as pessoas do que você... Tem que lidar com tudo aquilo sozinho, né? Você tem que lidar com aquilo sozinho. Então, ali, a partir daquele momento, eu me esvaziei. E eu falei assim, eu tava ficando estressado, mas aquele momento eu me esvaziei, eu falei assim, se eu não tiver 100% são agora, saudável mentalmente, eu não vou conseguir lidar com essa situação. Com o Bernardo chorando de madrugada, que ele não conseguindo dormir, 39 graus de febre, tudo mais. Então, assim, eu falei, o básico que eu tenho que fazer aqui é a minha presença. E dar suporte para eles. Entendeu? Então, ali, naquele momento, eu comecei a perceber, né, filosofar e perceber por que muitos homens acabam, né, abandonando suas famílias. Porque eles não gostam de lidar com essas situações adversas da vida. Não, vou pegar e vou viver minha vida. Minha vida fora desse relacionamento, eu posso ser mais feliz, posso voltar a curtir um barzinho. Isso, não precisa acordar à noite. Ele não quer abrir mão da rotina, dos prazeres dele, entendeu? E eu conheço gente assim que... Exatamente. Você falou e é exatamente isso. O que vocês querem deixar de mensagens para pais atípicos, que hoje a gente está falando sobre pais atípicos, né? O que vocês querem deixar de mensagem para essas famílias, assim? Para os 20% que ainda estão casados, acho que mais importante é a persistência. Persistam, acho que vai dar, acho não, certeza, no final vai dar certo, né? E tentar se esvaziar um pouco do ego, de si mesmo, né? Tentar estar mais presente para a família, buscar mais amor, trazer mais amor, carinho para os seus filhos. Continuar, né? Para os 20%. Para os 80%, acho que ainda dá tempo de se arrepender. Sim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, dá tempo de se arrepender. Você tentar se reconciliar com a sua família, se reconciliar com Deus. Eu vou bater na tecla de Deus aqui, não adianta. Quem quiser me censurar por causa disso. Não, aqui esses são valores que eu não negocio. Sim, né? Os valores, Isso cada um com seus valores. Eu acho que dá tempo e largue o ego, o individualismo. Eu vi uma frase de um filósofo uma vez, uma frase não, perdão. Um texto. Um texto que ele quis dizer assim, que a sociedade e os nossos avós, eles aceitavam o que vinham pela frente. Né? O emprego, que nossos avós tinham o emprego dos sonhos, mas se ele precisasse ser um metalúrgico, um mecânico, um padeiro, nada contra esse emprego, mas estou só dizendo que muitas vezes o cara sonha ser advogado, médico, banqueiro. Ele aceitava por amor à família. Ele abraçava e ele levava esse emprego até o final. Hoje não, hoje a nossa sociedade está sendo influenciada por esses... Pelas redes sociais. Pelas redes sociais, pelo vizinho da grama verde e tudo mais. Então ele acaba pulando de emprego em emprego até ele achar o emprego perfeito para ele. Então isso acaba influenciando dentro de casa. Sim. Então ele acaba trazendo isso para a família e acaba afetando um ambiente familiar. Então se eu pudesse dar essa mensagem para os pais que abandonaram as famílias, arrependam-se, ainda dá tempo de você se reconciliar com sua família, né? Porque lá na frente talvez haverá uma cobrança para vocês. E você, Pedrinho? É difícil falar depois disso, né, cara? O Fê falou bonito, né, Fê? Eu sabia que ele... Eu acho que eu deveria ter falado primeiro, que ele deixava, né, com chave de ouro, né? Acho que falando dessa parte de números, né, achei interessante. Isso é financeiro, então. Para os 20%, acho que muitos podem se identificar ou não, e tá tudo bem. É isso, aqui, né, nós estamos aqui, nós não somos a os verdade. Donos da razão, os donos da razão. Sim, tem muita coisa que eu passei
que muitos não passaram e tem muita coisa que muitos passaram que eu não passei. Pode ser que eu nem venha passar. Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar para esses 20% é: insiram os filhos de vocês nas brincadeiras. Tenham a paciência. Isso serve para mim também. Às vezes a Malu, ela testa a paciência ali. Eu falo, não, Malu, vem cá, eu preciso conversar com você. Aí ela, pai, você tá bravo? Eu falei, filha, não, é sério, não dá. O Bernardo é assim. Filha, vamos cá. Ai, me abraça. Filha, senta aqui, por favor. Vamos conversar sério. Pai, você tá bravo? Eu falei, filho, papai tá triste e tal. Mas assim, o que eu faço muito, eu insiro a minha filha nas brincadeiras. Eu vejo, às vezes, ali uma criança brincando, a Malu, e é difícil. E aí o que eu faço? Eu vou e viro o tio da brincadeira. O tio da recreação. Vem cá. Ó, tio, vamos brincar? Vamos. Malu, vem cá você também. Vamos lá. Porque eu bato nessa tecla, igual eu venho falando muito, né? Eu acho interessante, é importante outras crianças terem esse contato. Acho que os pais precisam preparar as crianças para esse contato. Exato. Sim, precisa. Os pais. Uhum. A gente não tá Mas os pais, a escola, a sociedade, os políticos, as igrejas. Precisa dar oportunidade para eles, né? Então, se você tiver ali uma sua... Não fica destacando a sua criança das demais. Ah, não, ela pode se machucar. Ela vai se machucar. Se ela não for se machucar hoje, ela vai se machucar amanhã. Então, é de criança. Né? Deixem as filhas brincarem. Às vezes vai ter um atrito, igual um amigo meu tem o Felipe conheceu o Leninho, né? Ele falou, cara, ó, as filhas dele são sensacionais. Ive, Liz, a Gigi, essas meninas são demais. Eu fico muito tranquilo assim com elas. Elas inserem a Malu. Aí tem as Isso é muito legal. Arranca-rabo ali, mas tá tudo bem. São crianças, eles vão se resolver. Faz parte. Então não adianta a gente pegar e brigar ali, sair, não, você não vai brincar com meu filho e vai aqui. Excluir, porque né? Essa criança, ela não vai ter uma experiência assim, nossa, eu não posso falar com ninguém com uma deficiência, porque vai ter outro adulto que é ali. Contagioso, que né? é contagioso, que vai me barrar. Para os outros 80%, acho que o Felipe falou aí, foi lindo, né? Repensem isso, repensem. Acho que uma coisa assim que eu penso bastante, você não precisa, tá bom, se o casal não deu certo ali e tal, por alguma coisa, alguma diferença, na minha opinião, né? Você separando. Mas, cara, você tem a obrigação de ser um pai. Você tem a obrigação de ajudar a mãe. Não é, eu pago pensão. Cara, não é pagar pensão. Não é só isso. Não é pagar pensão. Você tem a obrigação de cuidar do seu filho. O seu filho, eu falo isso com propriedade, nessa parte do pai. O seu filho precisa de um pai. Da parte afetiva. Né? Ele precisa. A mãe, ela pode ser um pai? Pode. A minha mãe, ela fez muito bem o papel de pai. Ela falou, minha mãe, ela fez muito. Às vezes, tinha lá a comemoração do Dia dos Pais. Eu falei, minha mãe. É a foto da minha mãe. Traz a foto do pai. É a foto da minha mãe que vai estar ali. Eu não tenho pai. É minha mãe. Não, mas Pedrinha. É minha mãe. Ela foi pai. Seria interessante eu ter tido esse convívio. Seria. Então, acho que para os outros 80%, cara, repensem. Ainda dá tempo. Igual o Felipe falou, ainda dá tempo. Vocês precisam ir atrás dos filhos. Os filhos precisam ter esse contato. E você também. Os filhos precisam de você. Né? E ele também precisa do filho. Porque, às vezes, ele a acha mudança que ele tá de vida completo. tá ali, Ele tá completo. Não, cara. Tem um pedacinho seu ali. Que tá solto. Que é o que vai te completar. E vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais tolerante. Você vai começar a pensar, refletir na sua vida. Sim. E eu acho que precisa muito disso, né? Sim. Uau, né? Foi muito bom, hein? Muito bom. Ouvir vocês traz pra gente, assim, uma leveza, né? Leveza e também preocupação, porque se todas as crianças tivessem a oportunidade, né, de ter um pai presente... Sim, igual né, vocês. Igual vocês. E que fique aí essa reflexão para os pais, né? Amem os seus filhos, independente, né?
do que veio, né? Quando Deus presenteia a gente com essas crianças, tanto típicos quanto não típicos, filho é bênção, né? E então, eu sou apaixonada pelos meus filhos. Se eu tivesse 20 anos a menos, acho que eu teria mais 3. Jesus. Então, muito obrigada. Muito obrigada por esse momento. Eu não consegui falar muito, porque eu estou bem emocionada, então eu não falei bem menos. Mas, assim, sem palavras para vocês, assim, muito importante essa fala, muito importante. Sim, e assim, né, se a criança veio para um pai e para uma mãe, por mais que não estão mais juntos, um propósito tem, para a criança ter vindo filha de um pai e filha de uma mãe, né? Então, assim, não importa se o relacionamento não deu certo, foi o que o Pedrinho falou. Tem um filho ali, né, que precisa de você, que precisa do seu olhar como pai. Pode ser que agora vocês não entendam o porquê, mas um dia a gente sempre vai ter essa resposta. Um dia a gente vai entender por que a gente precisa ser presente na vida do nosso filho, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom, um bate-papo muito legal, né? A gente ter esse olhar masculino. Sim. Pra gente foi importante, né, Fê? Estar aqui numa mesa onde tiveram várias mulheres contando várias histórias. Eu só queria encerrar uma frase do... Esqueci o nome, Marcos Pianberg, né? Não sei, alguém pode me corrigir. Assim, muitas vezes nós, pais, tentamos compensar os filhos com coisas materiais, né? Pelo nosso tempo, que a gente vende o nosso tempo para as empresas, né? De vez de estar com meu filho, mas... E isso e aquele já passou muito. A gente leva ele numa ReHap, onde for, qualquer loja de brinquedos, ó, ReHap. Patrocina nós. Patrocina nós. E a gente tenta comprar o melhor brinquedo do mundo, mas eles querem o brinquedo mínimo. E eu vi um Marcos falando isso esses dias, ele falou: você compra o melhor brinquedo, mas as crianças acabam brincando com a caixa. Sim. Não brinca com a boneca, brinca com a caixa. Então, importante a gente tenta compensar com as coisas materiais, mas é importante a gente tentar trazer para os nossos filhos memórias afetivas, experiências afetivas. Essa é a coisa mais importante que nós, pais e mães, avós, a gente precisa trazer para os nossos filhos, que o material ele vai se deteriorar, mas as experiências afetivas elas sempre vão estar na mente dos nossos filhos. Uau. Obrigada. Termina aí, Fê. Difícil terminar agora, né? Então. Pode continuar? A gente quer agradecer imensamente ao Estúdio XPXT por ceder esse espaço pra gente, por apoiar a gente nisso. Ao meu sócio, Carlos Fortuoso, por também estar ajudando a gente a continuar com esse sonho. A gente quer agradecer ao Pedrinho, ao Felipe pela presença. Muito obrigada, gente. Valeu. E não esqueçam de seguir a gente no YouTube, no Instagram, no TikTok. Ativa as notificações, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal do YouTube para a gente ter bastante seguidor. Compartilha os nossos vídeos com as pessoas para que a gente possa levar muita informação para muita gente. A gente possa levar esse episódio maravilhoso para muitos pais, né? Para que a gente consiga tocar o coração de alguns e que eles mudem de ideia, né? Porque nunca é tarde para a gente mudar de ideia. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Valeu. É nóis. Obrigada. Obrigado pela oportunidade.